Irmãos e irmãs em Cristo, celebramos hoje a solenidade de Nossa Senhora, Mãe de Deus. Celebramos também a oitava do Natal. E aqui é uma grande notícia para todos nós que somos católicos. O Natal não é apenas um dia. Talvez alguém diga assim de uma forma precipitada: Padre, eu sei, o Natal não é um dia, todo dia é Natal. Também não é assim, não é festa todos os dias. O Natal para nós, que somos católicos, é 8 dias. E esses 8 dias que nós chamamos de oitava do Natal, é um período tão rico, tão denso, que merece uma reflexão especial. O Padre vai refletindo sobre os dias desta oitava do Natal, até nós chegarmos na celebração de hoje, que é a celebração dedicada a Nossa Senhora. Dia 25 é o dia do grande mistério, o dia que o Criador se fez criatura. O dia que aquele que é todo divino se tornou totalmente humano para ser um de nós. No dia 26, a igreja celebrou Santo Estevão. Quem foi Santo Estevão? Santo Estevão foi o primeiro mártir. Por que a igreja celebra logo depois do Natal um mártir? Por que a igreja celebra depois do Natal o primeiro mártir do cristianismo? Para mostrar a cada um de nós que ser cristão significa morrer cotidianamente. Morrer cotidianamente para os nossos vícios. Morrer cotidianamente para o mundo, para viver para Deus. Não tem como ser cristão sem sacrifício. Ser cristão não é fácil. Nós podemos encontrar aqui, por exemplo, em Macau. Macau é uma cidade que tem muitos colégios católicos. Aqui em Macau, onde nós vivemos, 37% aproximadamente dos estudantes estudam em colégios católicos. Os pais querem que os seus filhos vão para os colégios católicos. Percebam uma pessoa quando ela está ficando idosa e os filhos não conseguem cuidar dos pais por alguns motivos. O que eles querem? Asilos? Não apenas asilos católicos. Eles querem asilos católicos, colégios católicos, mas as pessoas não vêm à igreja. 4% da população é católica, e desses 4%, muitos não vêm à igreja. Por que eles não vêm à igreja? Porque ser católico, e aí ficam com 1000 desculpas. Eu não vou porque o padre peca, então não vai no médico, o médico fica doente. É tudo conversa fiada de gente preguiçosa que não quer se comprometer com a religião e com Deus. Por que as pessoas não vêm? Porque mesmo que o cristianismo, o catolicismo nos traz a verdade, ele gera compromisso. E ser cristão, nós sabemos disso, significa morrer cotidianamente. No dia 27, nós deixamos de celebrar um mártir para nós celebrarmos aquele apóstolo que estava com Jesus aos pés da cruz. Aquele que levou Nossa Senhora para casa. Nós celebramos São João Evangelista. Queridos leigos, João Evangelista era um jovem, virgem, solteiro, que foi padre e foi bispo. 2 dias depois do Natal, nós celebramos um padre. Por quê? Porque a igreja diz para cada um de nós que nós precisamos rezar por vocações. Precisamos rezar por santas vocações. Abrindo um parênteses, uma pessoa do Brasil me mandou uma mensagem, dizia assim: Padre, eu estou no meu 2º casamento, eu já vivo há 30 anos com esta pessoa, já tenho 2 filhos, e todas as vezes que eu tenho atos de intimidade com meu marido, eu me sinto em pecado. Eu não me sinto bem, porque eu sei que eu estou contra a doutrina da igreja. Padre, eu não quero ter esse sentimento. O que eu faço? E eu conversando com ela dizia: olha, existe o tribunal eclesiástico. Muitos casamentos não existiram. Deixa eu só abrir um parênteses.
Se por acaso acontecer na sua família, no seu trabalho, na igreja, no seu condomínio, acontecer no seu país, acontecer lá em outro país, caso de famílias que têm problemas, não julgue, não julgue. Tem católico que já coloca, às vezes as pessoas estão com dificuldades, estão vivendo situações complexas na vida e vem um católico com uma espada para apunhalar ainda mais. Primeiro princípio, quem não pode e não sabe como ajudar, não atrapalha. Uma pessoa que não atrapalha já está fazendo um grande favor. E ela disse assim: padre, como que é o tribunal eclesiástico? Eu comecei a explicar, falei, mas eu disse para ela, eu tenho que ser sincero. Segundo a lei da igreja, a senhora está em pecado. Porque a senhora prometeu que não teria outra pessoa no dia do casamento, e a senhora está em pecado. E ela chorou e disse: padre, eu sei, e por isso que eu sou católica. Porque a minha melhor amiga, ela mora na Europa, ela já está no 5º casamento. Vai lá na igreja, o pastor fala: não preocupa não, vamos dar um jeito, casa, já casou 5 vezes. E ela disse: eu sei que eu não estou segundo a doutrina da igreja, eu sei que Deus é misericordioso. E ela continuou dizendo assim: eu sou católica porque a igreja tem credibilidade. Sabe por que querem destruir a igreja católica? Porque a igreja católica talvez seja a última ou uma das últimas vozes no mundo que ainda tem credibilidade. Como credibilidade, padre? Tanta pedofilia. Os lugares que têm mais pedofilia são nas famílias. Os locais que têm mais pedofilia são nos colégios. Os locais que têm mais pedofilia, colocando em percentagem, são mais na igreja protestante do que na igreja católica. Tem na igreja católica, infelizmente. E um padre, se é pedófilo, e um bispo, se é pedófilo, o lugar dele é na cadeia. Na cadeia. Lei para todos. E um dia, se eu errar, que eu nunca vou cometer um crime desse, mas se eu cometer um crime civil, que eu pague, e todo mundo tem que pagar. Por que a igreja é tão perseguida? Porque a igreja é uma das poucas vozes que tem credibilidade na sociedade. E uma das credibilidades que a igreja tem é devido ao sacerdócio. É muito mais fácil dizer: padre pode casar, falta vocação. O que vai resolver o problema das vocações, e os padres sabem disso, o que vai resolver o problema das vocações não é padre casar. De repente, se o padre casa, ele vai ter problema na família. O que vai resolver o problema das vocações são famílias santas e padres santos que dão testemunho. Um jovem me procurou esses dias e disse: talvez eu seja padre. Eu disse: louvado seja Deus. Tem vontade? Se eu não conseguir arrumar uma boa namorada, eu acho que eu vou ser padre. Eu falei: não vem, não precisa. Não. Deus é um resto. Não arrumou namorada, vai ser padre. Se eu souber que vem para o seminário, eu escrevo carta para o bispo falando: não vem, com essa motivação não pode vir. Vocês que são pais, rezem pelos filhos, incentivem as vocações. As meninas também, as jovens. Que lindo, imagina uma mãe poder gerar no ventre dela uma filha que vai ser esposa de Cristo, que vai ser religiosa, ou um rapaz que um dia vai ser sacerdote. Segundo dia da 8ª da Páscoa, um padre, um bispo, São João Evangelista, 2 virgens morando na mesma casa, Maria e João, os 2 com a vida totalmente entregue a Deus. Terceiro dia, dia 28, a igreja celebrou os santos inocentes. Eu vou usar a palavra curioso, porque agora não me vem outra palavra na cabeça e eu não quero usar um termo muito pejorativo. No mesmo dia que a igreja estava celebrando os santos inocentes, o que são os santos inocentes? Aqueles que foram mortos por Herodes, porque Herodes queria matar Jesus. Herodes queria matar Jesus, vocês conhecem a história. E ele não achava Jesus, então ele falou: mata todo mundo que tem menos de 3 anos de idade. Era sangue na cidade toda.
Foi isso que aconteceu. E exatamente no mesmo dia, na Argentina, um país de língua espanhola, muito parecida com a nossa língua, que é o português, estava sendo votado o aborto. Era um jogo de cartas marcadas. Existe um lobby internacional para a diminuição da população mundial. Existe um lobby internacional para a destruição da vida. Mas é interessante que essas pessoas têm famílias grandes. Os herdeiros deles está garantido. Eles querem aborto e querem a destruição das crianças nas famílias católicas. E aí o Senado da Argentina decidiu que um feto, até depois das 14 semanas, depois de 14 semanas de vida, pode ser abortado. Pergunta é, e eu vou ficar muito feliz se alguém um dia me responder essa pergunta. 14 semanas de vida pode abortar. 1 segundo antes não pode. Então é assim, 14 semanas pode. 13 semanas, 23 minutos e 59 segundos não pode. O que acontece nesse 1 segundo? Então, 1 segundo antes não é vida, e 1 segundo antes é vida, e 1 segundo depois não é vida? Uma criança, um feto, com 14 semanas, a testa está franzindo. Em muitos casos, o órgão genital já pode ser visto. Todas as características biológicas estão lá. Em clínica de aborto não se mostra ultrassom para a mãe. Em clínica de aborto não se fala em seu filho. Já que quer matar, por que não tira a criança viva, pega um martelo e dá na cabeça? Porque vai chocar a mãe. Uma vez uma senhora veio me perguntar, veio conversar comigo e falou: padre, eu acho que eu vou abortar. Minha condição financeira é muito complicada. Não tenho dinheiro para cuidar de 3 filhos agora, já tenho 2. Eu disse: 2 é possível? Ela falou: 2 é, padre, mas 3 é muito. Eu falei: então vamos fazer assim. Qual que é a idade dos seus filhos? Ah, padre, um tem 16, o outro tem 6 e agora eu tenho isso na barriga. Eu falei: então vamos fazer assim, vamos ser justos. Mata o que tem 16, porque já viveu muito, e deixa o de 6 e o que está na barriga viver, porque não viveram quase nada. De jeito nenhum. Você está mandando eu matar meu filho, padre? Senhora, o aborto é a mesma coisa. O aborto é a mesma coisa. E o padre aqui, eu não quero provocar a consciência de ninguém, nem quero acusar ninguém. Cada um sabe da sua história. Quem teve dificuldades, errou lá no passado, procura o padre, faz uma boa confissão e Deus é misericordioso. Mas a igreja não vai se calar. Não vai se calar. Nós vamos ficar do lado da verdade. Sangue. E sabe o que mais chama a minha atenção? Mulheres na praça, pulando de alegria. E aí deu o voto lá. Está aprovado, aborto. Viva! Pulando champanhe. Agora pode matar o meu filho na minha barriga. Onde que nós chegamos? A última voz da sociedade, talvez é exagero dizer a última, mas uma das vozes sóbrias e proféticas da sociedade que sobrou é o cristianismo. E deixa eu ser muito sincero, isso não é responsabilidade do Papa, dos bispos, dos padres e das freiras, responsabilidade nossa. Deixa eu dizer de uma forma muito clara: não seja um católico medíocre. Não seja um católico medíocre. Não seja um católico medíocre. Nós precisamos assumir as consequências de sermos católicos. Não precisa brigar com ninguém, não precisa arrumar confusão com ninguém, mas tome partido. Tome partido. Se for lá na sua casa, tome partido. Se for lá no seu trabalho, tome partido. Se for de repente nos ambientes sociais, no restaurante, tome partido. Uma pessoa que não respeita os seus valores não serve para ser seu amigo. Uma pessoa que não respeita a sua fé e aquilo que é nobre para você, não respeita você. Para ser católico,
para viver bem, não dá para estar de bem com todo mundo. Nós devemos, eu tenho esse princípio, eu guardo no fundo do meu coração. Já disse para o Adriano, nosso seminarista, se Deus quiser muito em breve, padre, já disse para ele: Adriano, evite conflitos desnecessários. Se quer ser padre, por que o Adriano está no seminário? Já falei para ele, falei para os outros seminaristas: quem aprendeu está se dando bem, quem não aprendeu, reticência. Entrou no seminário para mudar a si mesmo. Quem entrar no seminário para mudar o seminário, não vai demorar muito e vai voltar para casa. Entra no seminário para mudar a si mesmo. Tem muito tempo para mudar a si mesmo. Um dia, se quiser mudar o seminário, vai ser o reitor do seminário. Aí pode. Um dia, se quiser mudar a diocese, se for o bispo, muda a diocese. Um dia quer mudar a comunidade de língua portuguesa, se for o padre de comunidade de língua portuguesa, muda. Agora, entrou no seminário para mudar a si mesmo. Esse é o princípio. Nós que somos católicos, que Deus nos dê esta graça no começo deste ano. A graça de dar a vida e não destruir a vida. Nós celebramos também a Sagrada Família. Não é novidade para ninguém, nós temos famílias lindas, famílias santas, famílias exemplares, mas nós temos famílias que têm dificuldades, nós temos muitas famílias que já estão separadas. Muito mais do que ficar falando do problema, o padre gostaria de dar uma palavra para ajudar vocês a evitar situações chatas na família dos filhos, dos netos e até na família de vocês mesmos. Um casamento, ele começa a ser destruído quando termina o respeito e a confiança. A confiança é a base de tudo. A confiança é a base de tudo. O respeito é a base de tudo. Aqueles que são casados, não é porque é casado que está tudo em ordem, está tudo garantido. O casamento é uma construção diária. Às vezes eu vejo casamento, eu digo: Jesus, é lindo, mas eu não tenho essa vocação. É muito difícil. Casamento não se acaba com brigas. Casamento se acaba quando a confiança termina. Cuide da família de vocês. Cuide da confiança e do respeito. Nós celebramos hoje Nossa Senhora, Mãe de Deus. Nós estamos ainda no Natal. Gostaria de encerrar a reflexão partilhando um pouco com vocês a minha oração da manhã. A liturgia das horas, que é a oração dos padres, das freiras, dos seminaristas e de todos aqueles leigos que gostam desse tipo de oração. Veja que lindo o hino de hoje de manhã. Veja que lindo, ouça, vai ouvindo a voz do padre e vai meditando sobre aquilo que o hino diz. São 3 estrofes, a primeira e a segunda sobre Jesus e a terceira sobre Nossa Senhora. Nasceu o Verbo eterno sem começo. O Criador do homem fez-se homem. Para a terra, de que é Deus e Senhor, o Altíssimo desceu, feito menino. Em nossa carne veio o poderoso, na fraqueza mostrar a sua força. Misterioso sinal do amor divino. O Criador do mundo é criatura. Como escravo, nasceu o grande Rei. Em figura mortal, o autor da vida. Servindo o homem, veio o nosso Deus trazer aos homens vida em plenitude. Ó Virgem gloriosa, Mãe de Deus, ó Filha predileta do Altíssimo, habitou em teu seio virginal aquele que o mundo todo não contém. Ó Virgem, que à luz destes a luz do mundo, Senhora, Mãe de Cristo e nossa Mãe. E depois uma das antífonas, a antífona do cântico evangélico diz: hoje se manifesta um admirável mistério.
Une-se em Cristo as duas naturezas. Deus fez-se verdadeiro homem e permanece verdadeiro Deus. Irmãos e irmãs, Ele continua no meio de nós. Não apenas no meio de nós, Ele está dentro de cada um de nós. Ele se faz alimento e está na Eucaristia. Não sabemos como o ano será, mas sabemos que com Ele nós estaremos.